Graça e paz. A nossa videoaula hoje nós vamos tratar de Gênesis 32 a 36. Né? A gente viu na videoaula anterior que Jacó foge, né, de Padã-Arã, de Labão, porque Labão não queria deixar ele sair, para voltar para sua terra. E esses capítulos vão narrar esse percurso de Jacó voltando para sua terra natal. E nesse caminho ele tem um encontro, ele tem a visão de anjos, ele encontra com Deus, ele também encontra Esaú e se reconcilia com o irmão. Nesse meio tempo também ele vai para a terra de Siquém, lá uma aproximação que não deveria ter acontecido entre a família de Israel de Jacó, né? No capítulo 32 ele também vai receber o nome de Israel, né, no encontro dele com Deus. Na terra de Siquém há uma aproximação indevida, né, com os habitantes do local. A filha dele é abusada e nisso acontece que os irmãos Simeão e Levi vingam Diná, né? E por conta disso Jacó, por orientação divina também, sai de Siquém e vai para Betel, lá erige um altar a Deus. Nesse percurso, Raquel dá à luz a Benjamim, mas no parto ela vem a falecer. Né? E ao final do capítulo 35 e 36, a Bíblia traz o relato da descendência de Jacó e de Esaú. Isso. Então, começando no capítulo 32, Jacó, ele tem mais uma visão do Senhor e dos anjos, na entrada dali da Terra Prometida, um lugar que ele chama de Maanaim. Maanaim significa acampamento ou dois acampamentos, porque ele percebeu que tinha um acampamento dele e do Senhor que acampava ali junto com ele. A gente percebe que Jacó ele encontra Deus em três lugares. Que primeiro, quando ele sai na sua viagem para Arã, ele encontra o Senhor em Betel, que significa casa de Deus. Na volta, ele encontra em Manaim. E logo depois, ele vai atravessar um ribeiro chamado Jaboque. E ele atravessa todo mundo e fica só ele. E lá ele luta com Deus, que aparece corporalmente para ele. Fala o anjo do Senhor, né? Luta com Jacó. E esse lugar ele chama Peniel, que significa face de Deus, porque ele diz: eu vi o Senhor face a face e a minha vida foi poupada. É um local de maior intimidade com Deus e de misericórdia. A gente percebe que Jacó, nesse retorno à terra prometida, ele se tornou aí um homem de oração. O caráter dele foi sendo transformado ao longo desse tempo todo que ele passou distante. E ele ora pedindo ao Senhor para livrá-lo das mãos de Esaú. Aí ele reconhece a misericórdia e a graça do Senhor que o levou até ali e se apega à promessa que o Senhor fez a ele. Ou seja, ele percebe que aquela aliança de Abraão era com ele também, era através dele. E ele vê também que é um momento em que ele vai tipo acertar as contas com o passado, né? Com o passado, exato. Ele Então vai ter que arcar com as consequências das atitudes dele, né? Que ele dele isso, enganou o do irmão. engano que ele fez. E aí, para aplacar a ira de Esaú e para repará-lo pelo seu erro, então Jacó reconhece o pecado contra seu irmão e aí ele manda presentes através de servos e uma mensagem dizendo: olha, o seu servo Jacó está vindo aí. Ou seja, ele tenta reparar a questão da bênção que ele roubou, a questão dos presentes, né? E também reparar a questão da primogenitura, ele dizendo, reconhecendo Esaú como Senhor sobre Isso ele. Né? mostra também, o importante destacar dessa passagem foi que ele primeiro orou a Deus, né? Pedindo a Deus Isso, livramento. E logo depois ele começou com essa estratégia, né? De mandar os presentes. isso. Então assim, a gente vê aí que houve uma mudança, né, do caráter de Jacó. E o profeta Oséias, ele vai fazer um resumo muito interessante sobre a vida de Jacó, no capítulo 12, verso 3 a 4. Ele diz assim: no ventre pegou o calcanhar de seu irmão, no vigor da idade lutou com Deus. Né? Aquele que pega o calcanhar é o significado do nome Jacó. E o lutador de Deus é o significado de Israel. Ele lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Né? Oséias reconhece que Deus falou com toda a nação de Israel, todos os Israel. descendentes, e falou conosco também através de Jacó, que ele era o Isso. herdeiro da promessa, não era só uma questão de sangue, né, mas de aliança com Deus. E na luta com Jacó, Deus desloca o músculo da coxa de Jacó e Jacó fica manco. E Deus está mostrando ali para ele o seguinte: a sua força natural não pode nada. Na verdade, Deus podia ter fulminado ele ali naquela luta, mas
ele permite que Jacó assim vença, né? Por quê? Porque a questão é que Jacó vence quando ele se rende. É algo um pouco contraditório, né? Mas quando ele se rende a Deus, ele diz: eu não vou lhe largar até que o Senhor me abençoe. E aí o que Então ele reconhece que precisa da bênção, né? ele E ele reconhece que reconhece também que, no entanto, a minha vida foi poupada, né? ou seja, sem a bênção e a misericórdia do Senhor, a força natural dele não E ele poderia sabia também que poderia ter fazer sido nada. fulminado por Deus. Então, que ele fala, ele agradece por não por ter Eu sido vi o Senhor poupado. face a face e minha vida foi poupada. Ele diz assim. E aí o Senhor, naquela luta, chega para Jacó e fala assim: qual é o seu nome? Como você se chama? E Jacó, que tinha mentido, quando o pai lhe perguntou: quem é você? Ele diz: eu sou Esaú. Ele agora ele é obrigado a falar a verdade, reconhecer quem ele de fato era até ali, o Jacó, o enganador, aquele que pega no calcanhar. E reconhecendo seu pecado, se arrependendo, ele é transformado. O Senhor muda o nome dele para Israel, ele deixa de ser o enganador, para ser o lutador de Deus. E logo em seguida, no capítulo 33, é narrado o encontro de Jacó com Esaú. Jacó vai com atitude de submissão, como um vassalo, ele se humilha perante Esaú, né, se curvando 7 vezes. Olha, veja aqui como o caráter de Jacó foi transformado por Deus, né? É, apesar dele ter sido eleito por Deus, ele foi eleito por Deus apesar de suas falhas de caráter, né? Isso mostra para a gente que Deus não deixa a gente do jeito que ele encontrou, né? Ele foi eleito e separado para, por meio da descendência dele, Deus abençoá-lo e abençoar todas as famílias da terra e cumprir a promessa que ele fez lá em Gênesis 3, né? E aí a gente percebe que Deus nunca deixa a gente do jeito que ele encontra, né? Ele nos transforma. Apesar dos nossos. A gente não é escolhido por Deus por nossos méritos, né? Ele nos amou primeiro, ele é que nos escolheu e nos redimiu. Ele nos separa e nos santifica, né? Ele trabalha o nosso caráter. E no Novo Testamento fica muito claro em que sentido Deus trabalha a gente. Ele trabalha a gente para deixar-nos conforme a imagem do Filho amado dele, que é Cristo, né? Que é a imagem perfeita de Deus, né? Acho que é Colossenses que fala, né, que Deus é a imagem perfeita, de Cristo é a imagem perfeita de Deus Pai. E quando o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus ela foi distorcida, né, e prejudicada por conta do pecado, né? Então Deus vem por meio de Cristo restaurar essa imagem. E no momento em que Ele nos resgata e nos tira, nos liberta da nossa escravidão, que é a escravidão do pecado, e nos justifica, né, nos imputa a justiça de Cristo por meio da fé, ele começa em nós um trabalho de santificação. A gente vê que isso aconteceu na vida de Jacó, né? Isso, exatamente. Ele agora é um homem de Deus foi oração, um homem que trabalhando. seguia a vontade do Senhor, um homem humilde, né, arrependido. E aqui, quando ele se humilha diante de Esaú, né, é uma mostra que, por exemplo, Jesus se humilhou diante dos exatores, né, das pessoas que estavam ali para o condenar. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sabendo que não tinha cometido nenhum pecado ou nenhum crime que o levasse a ser condenado, né? A minha vida eu dou por mim mesmo, né, de boa vontade. Então, como a palavra fala assim, que Jesus não se arvorou, né, não se Não por argumentou, usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, assumiu a forma de homem e assim foi mesmo se fiel até a humilhou morte e e morte de foi cruz. obediente até a morte de cruz, que é uma morte humilhante, né, vergonhosa. Mas o fato é que Jacó ele se aparece diante de Esaú como um vassalo, e Esaú recebe não como um vassalo ou como um inimigo, nem nada, mas como um irmão. Esaú o abraça e beija. E aí Jacó diz: Esaú te vê é como ver a face de Deus. E a gente pensa, o que ele quer dizer com isso? Esaú não tinha um caráter tão próximo assim de Deus para dizer que era como ver a face de Deus. Jacó também não estava sendo um hipócrita, um lisonjeador, e ele também não estava se referindo à imagem e semelhança de Deus que tem em todos os homens. Na verdade, é porque Deus o tratou e trata todos nós da mesma forma que Esaú tratou Jacó, com perdão e amor. Né? Logo antes, Jacó tinha visto a face do Senhor e tinha sido poupado. E aí, Esaú vai e volta lá para a terra dele, e Jacó também se estabelece em definitivo na terra prometida. Ele primeiro vai para um lugar que se chama Refúgio, Sucote, e depois ele vai para um lugar chamado Siquém,
onde ele levanta um altar ao Senhor e nomeia esse altar El Elohe Israel. O Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E ele segue o exemplo de Abraão e compra uma terra naquela terra prometida, mostrando o ânimo de ficar lá, porque ele sabia que o Senhor tinha prometido entregar todo aquele local para os descendentes dele. Eu acho incrível como a intimidade com Deus só imprime em nós uma adoração, né? Você é levado a adorar a Deus. Vê que coisa mais linda, né? Ele dizia assim: o Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Tipo, adorando a Deus e se regozijando em Deus, né? É muito bonito. Verdade. Mas o fato é que quando ele vai para Siquém, eles começam a se relacionar com aquele povo ali, e dos laços mais estreitos com aquele povo iníquo da região, surgem problemas. E no fim desse capítulo 34, o Senhor acaba separando o seu povo de todos os povos da região. O capítulo 34 trata da questão em que a filha de Jacó, Diná, que é filha de Jacó e Lia, ela é violentada pelo príncipe local, que era o Siquém, e o Siquém, junto ao seu pai, o rei daquela cidade, propõe para casar com Diná, porque ele se apaixona por ela. E aí a gente vê toda aquela questão de que os filhos de Jacó fingem aceitar esse acordo e dizem, mas vocês têm que se circuncidar. E se aproveitam da circuncisão de todos os homens da cidade para matá-los naquele momento de fraqueza. 10 E dias depois, né, a Bíblia relata que é quando eles estão maior sentindo dor, mais né, dores. daquela cirurgia de circuncisão. Aí você percebe também que eles não se preocuparam de dizer assim, vocês só vão se unir a gente se vocês passarem a servir o mesmo Deus. Não, eles só pensam na questão da circuncisão. E a gente vê então que a união do povo de Deus com o povo daquela terra não era algo que o Senhor aprovava nem queria e trouxe consequências ruins. Mas o Senhor, depois desse evento todo, ele põe medo em todos os povos da região. E aí sim, É garante que verdade. E não aí vão, não vão se unir, né? livra Jacó. Separa realmente o seu povo e livra Jacó da violência daquele lugar. Mas o fato é que aí algumas coisas que acontecem, né? A descrição que a Bíblia dá sobre a indignação dos irmãos de Diná com relação ao que ela sofreu é semelhante à indignação de Deus em outras passagens bíblicas com relação ao pecado, ou seja, porque foi algo totalmente desonroso, né? E contra a família mesmo. E aí os siquemitas propõem essa solução de juntar o povo, que se eles se misturem, se casem entre si, até mesmo com um interesse sobre os bens de Israel. Porque naquela época, quando duas tribos se uniam, elas se tornavam um povo só e compartilhavam tudo que tinham, né? Até mesmo os seus antepassados mudavam para ser um antepassado só, eles formalmente, né, dizendo. E a gente vê então que o símbolo da aliança com Deus, a circuncisão, é totalmente esvaziado aqui. A circuncisão significa separação e santificação. É um símbolo que assim, tem muito a ver com isso. É um símbolo externo que deveria refletir, na verdade, A disposição do coração. E, de um lado dos siquemitas, tinha a ver com interesse, e do lado dos filhos de Jacó, com um ardil maligno e assassino, totalmente imponderado e também desproporcional, porque o Siquém violou a irmã deles, mas os outros homens da cidade que eles assassinaram não violaram. As esposas e os filhos desses outros homens também não tinham culpa e se tornaram escravos, né? Então, Simeão e Levi simplesmente destroem aquele povo por conta disso. E o Senhor não aprova isso. O fato é que Jacó, ele fica aparentemente ali passivo, só observando, mas depois no capítulo 35, o Senhor vai chamar Jacó a voltar lá em Betel, aquele primeiro lugar onde o Senhor apareceu para ele, para renovar ali a aliança. É importante destacar nesse momento também que, apesar de a ira dos irmãos ser uma ira, digamos assim, foi justificada o sentimento deles, né? A revolta deles contra o pecado, porque nós temos essa semelhança com Deus, né? Nós nos indignamos. E em nenhum momento a Bíblia diz que nós nos irai e não pequeis, né? Vocês podem se irar, mas vocês não pequem, né? Não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Por quê?
porque é normal que nós, diante de diversas injustiças e diante de crimes bárbaros, etc., a gente fique indignado, né? O Deus também fica indignado com o pecado e com o erro, com a injustiça. Mas a justiça de Deus, né, que é aplicada, a ira de Deus, quando ela é aplicada, ela é uma ira santa, ela é uma ira justa, né? A gente sabe que Deus vai promover justiça, né? No caso do homem, não. A nossa ira é contaminada, né? Então, assim, por isso que Deus diz assim: não façam vingança, não se vingue pelas próprias mãos, entregue a ira a Deus. Deixe que Deus se vinga por você, né? Alguma coisa. E eles não fizeram isso, né? Eles tomaram a vingança por si só e, como Gabriel explicou, eles extrapolaram muito, foram muito além, né? E outra questão também que chama atenção aqui é que a circuncisão, além de ter sido esvaziada, né, ela foi não só esvaziada de sentido, né, porque deixou de corresponder a uma realidade do coração daquelas pessoas. Eles não apresentaram o Deus de Israel para aquelas pessoas, né, tipo, se arrependam do seu mau caminho e venham a Deus, porque quando Deus fala assim, em vocês serão benditas todas as nações da terra e vocês serão tipo um porta-voz, né, mesmo, né? Era para levar o conhecimento do Senhor para outras pessoas, né? E influenciar positivamente aquelas, né, pessoas assim, para elas se renderem ao Senhor, terem uma vida, né, que agrade ao Senhor, andar no caminho do Senhor, como Isaac andava no temor do Senhor. Mas eles não buscaram, né, isso. Eles simplesmente esvaziaram, circuncida aí, porque isso é nosso sinal. Além de esvaziar, eles também desrespeitaram o sinal, né? Porque usaram isso como uma forma de deixá-los fracos para matar. Então, por conta desse temor também, e Deus também providenciou que Israel e a sua família saísse desse local de forma segura, né? É, com a orientação de Deus, ele volta para Betel, né? Onde tudo começou, né? E lá ele renova as alianças com Deus. Sim, e o Senhor refaz todas as promessas que ele tinha feito com relação à terra, com relação à descendência, com relação às bênçãos e as bênçãos vindas daquele povo descendente de Jacó. E Jacó renova os votos, né? E ali ele promove uma purificação. Pois é, né? Porque a gente vê como a família estava já contaminada, né? Nesse capítulo também relata que Rubem se deita com a concubina, né? A serva de Raquel. E Jacó fica sabendo. Os filhos dele, né, sujaram as mãos de sangue em desobediência à ordem de Deus, que fala que não deve ser matar pela espada, né? E Deus foi até misericordioso, né, poupando eles de uma retaliação. Então, ele, como líder espiritual da família dele, ele promove um ritual mesmo de santificação, né? Conduzindo a família em arrependimento, para que a família dele seja purificada, né? E que entregue todos os ídolos, e ali naquele local eles enterram, né? Os ídolos. Não sabemos se só aqueles que Raquel roubou da casa de Labão, né? Seu pai, Como ou eles tinham se relacionado com o povo da região, provavelmente também. eles também começaram a idolatrar os ídolos também, né? Tiveram uma aproximação muito íntima que não era conveniente, né? E aí ele enterra os ídolos no carvalho junto a Siquém, que foi um carvalho justamente onde Abraão levantou o primeiro altar a Deus no capítulo 12 de Gênesis, quando ele é chamado. Quando ele começa a peregrinação dele, né? Depois que Deus o chama. Então, Jacó se estabelece na Terra Prometida, né? E tem a mesma atitude que ele teve quando ele saiu da Terra Prometida em direção a Padan-Aram, né? Ele levantou uma coluna, né, em Betel. E esse capítulo, como a gente falou, ele traz alguns relatos, né? Como a gente já destacou, né? Que é a morte de Raquel na estrada para Belém, quando ela deu à luz a Benjamim, né? Quando eles saíram, voltando para a Terra Prometida, eles estavam com 11, Jacó tinha 11 filhos, né? O mais novo era José à época, depois é que nasceu Benjamim. Raquel era estéril e Deus se compadeceu dela, né? Ela gerou José, e quando José nasceu, ela disse assim, que o Senhor me acrescente mais um filho, e E aí Deus o Senhor acrescentou. acrescentou Benjamim, e aí é interessante que é a primeira vez que aparece essa cidade de Belém, onde Raquel, no caminho para Belém, ela pare Benjamim e morre. E a gente sabe que essa cidade de Belém tem uma questão muito especial na Bíblia. É a cidade de origem do pai de Davi e é a cidade de origem onde nasceria o Messias e onde de fato nasceu Cristo.
Outra coisa que chama atenção é que Jacó se estabelece em Manre, né, onde morava Isaac. Isaac foi dos patriarcas aquele que menos peregrinou, né, na região. Ele podia ter descido ao Egito na época da fome, mas obedeceu ao Senhor e ficou na região. E também onde Abraão morou a maior parte do tempo, né? E ali ele está delimitando, né, a sucessão, né, se colocando como o sucessor mesmo das bênçãos destinadas a Abraão e a Isaac, né? E uma coisa que chama atenção também é o pecado de Rúben, né? Que quando ele se deitou Bila. com Bila, Jacó ficou sabendo. E, da mesma forma, Rúben, o primogênito, caiu nesse pecado. Simeão e Levi sujaram as mãos de sangue, né? E esses são os 3 primeiros filhos de Jacó. O quarto filho foi Judá. E a gente percebe que, na hora que ele vai distribuir as bênçãos, né? E as bênçãos proféticas, né? É como se pulasse esses 3 primeiros filhos e a bênção messiânica, da linhagem de onde viria o Messias, passou para Judá, né? Quando ele fala assim, o trono não se apartará de Judá. E a gente sabe que é de Judá que vem a linhagem de Davi, né? E de Cristo. De Cristo. E por fim, no capítulo 36, a gente vê o relato da descendência de Esaú, né? Quando ele sai de Canaã, né, e vai habitar os montes de Seir, né? E lá ele se mistura com o povo Oreu, que é o povo que vivia em cavernas, né? Há alguns que entendem que são povos que mineravam, né? Que viviam de mineração. Aí 2 coisas são relevantes nesse capítulo 36, né? A partir do momento que Esaú sai da terra de Canaã e se estabelece em outro local, ele está meio que reconhecendo que a terra prometida pertence a Jacó. Jacó é que é o sucessor das bênçãos e da promessa de que aquela terra seria possessão perpétua do povo de Deus. Possessão perpétua do povo de Deus, né? Isso diz muito sobre os dias de hoje também, né? Apesar de que o Israel de Deus também hoje somos nós, né? A igreja. A igreja. E outra questão é a mistura, né, de Esaú com esses povos pagãos da região, né? E daí se originam 2 linhagens que são inimigos do povo de Israel, que a gente vai ler ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Esse confronto, né, do povo de Deus sendo sempre atacado por povos inimigos, né? Os edomitas e os amalequitas, principalmente, que tiveram origem com essa linhagem de Esaú. Isso. E aqui a gente finaliza até o capítulo 36. A partir do 37 vai começar a história que desenvolve-se ao redor de José e finaliza os livros de Gênesis com a bênção de Jacó, e a morte de Jacó e de José. E também de José. Na É terra isso. do Egito. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até o próximo vídeo. Até.